Então, bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje aqui nós vamos fazer a correção da prova como uma revisão para recuperação paralela. Então, meus jovens, vamos à primeira questão. Em uma escola com 5 classes de primeiro ano do ensino médio, cada uma com 45 alunos, foi feita uma pesquisa para traçar o perfil do primeiro ano. Para tanto, foram selecionados 5 alunos de cada classe que responderam a um questionário, conforme enunciado, marque corretamente. Antes de nós respondermos essa questão, vamos fazer uma revisão aqui sobre a estatística, uma revisão básica. Bem, nós vamos falar aqui sobre os termos de uma pesquisa estatística. Então, primeiramente, é importante nós compreendermos o que é uma variável, que são valores que possuem determinadas características que podem ser. Então, essa variável, elas podem ser qualitativas e podem ser quantitativas. As qualitativas, elas podem ser nominal ou ordinal. As quantitativas, vamos falar primeiramente da qualitativa nominal. Então, pessoal, nas qualitativas nominais, nós precisamos entender o seguinte, que nós temos como exemplo a profissão, que pode ser um pedreiro, pode ser um engenheiro, tá certo? Pode ser um professor, pode ser um guarda de trânsito, então, uma profissão. Sexo, masculino, feminino. Religião, católico, protestante, espírita. Então, a qualitativa, ela vai se referir a uma qualidade, certo? Então, essa qualidade, ela pode ser nominal ou ordinal. É que ela vai ser ordinal. Por exemplo, se ela se refere à escolaridade, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, certo? Nível superior, nível fundamental, nível médio. Então, qualitativa não fala em número, certo? Fala em qualidade, tá bom? Essa qualidade, ela pode ser nominal, se você der um nome a ela, e ela pode ser ordinal, se você puder ordenar. Então, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Tá certo? Então, está em ordem. Se você puder ordenar, então vai ser ordinal. Colocar em ordem vai ser ordinal. Ela também, na ordinal, ela pode ser o estágio de uma doença. Estágio inicial, estágio intermediário, estágio final. Também pode ser uma classe social, né? Pobre, classe pobre, classe média, classe alta. Não existe uma ordem? Existe uma ordem. Se existe uma ordem, ela é ordinal. E as quantitativas, elas vão falar a respeito de números. Então, elas podem ser discretas e podem ser contínuas. Pessoal, quando é que ela vai ser discreta? Vamos entender que ela vai ser discreta quando ela pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, quem são o conjunto dos números inteiros? Então, nós temos, por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e por aí vai, tá bom? Então, nesse caso, se ela pertencer ao conjunto dos números inteiros, ela vai ser discreta. Então, número de filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Por exemplo, número de acessos à plataforma, né? Então, vamos supor, 3 acessos, 4 acessos, 5 acessos à plataforma. E ela vai ser contínua quando ela pertencer ao conjunto dos números reais, certo? Então, quando é que ela vai pertencer ao conjunto dos números reais? Ela foi escrita em forma de fração, ela foi escrita um número decimal, 0,5 e por aí vai, tá bom? Então, conjunto dos números reais, ela será contínua. Então, a altura, 1 metro e 62 centímetros, que pode ser 1,62 metros, por exemplo. O peso, 87,4 gramas,
né? 87,5 quilogramas, tá bom? O salário, 20.483,22 reais, ok? Então, esses são os exemplos. A gente tem que aprender a identificar o que é uma qualitativa, o que é uma quantitativa, tá bom? Para poder responder a primeira questão. Então, voltando à primeira questão, diz o seguinte, ó. O universo estatístico é constituído de 45 alunos. Essa alternativa aqui, ela está falsa. Por que ela está falsa? Porque a questão está dizendo que são 5 classes de 45 alunos, tá bom? Então, quando nós pegarmos 5 e multiplicarmos por 45, nós iremos obter 225. Então, por isso que a alternativa está falsa. Próximo, a amostra dessa pesquisa é constituída de 25 alunos. Ela está verdadeira. Por que ela está verdadeira? Porque para cada classe foram selecionados 5 alunos. Então, se são 5 classes, 5 vezes 5 vai dar 25, né, galera? Então, a alternativa verdadeira é essa aqui, tá bom? Alternativa verdadeira. Próxima. Se no questionário tiver uma pergunta sobre cor do cabelo, podemos afirmar que cor do cabelo é uma variável quantitativa discreta. Está falsa, gente. Não pode ser quantitativa. Quantitativa envolve números. Nesse caso aqui, ela vai ser qualitativa, tá bom? Nesse caso aqui, ela vai ser qualitativa, né? Então, não pode ser, tá bom? Próximo. Se o questionário tiver perguntas sobre desempenho em matemática, tendo como opções castanho, louro e ruivo, podemos afirmar que a variável é quantitativa contínua. Pessoal, está falsa. Por quê? Porque se ele vai falar em desempenho em matemática, não tem nada a ver com castanho, louro e ruivo, tá certo? Então, alternativa falsa. Tá bom? Alternativa falsa. Próximo. Se houver uma questão em que o aluno deva dizer sua altura, podemos dizer que a altura é uma variável qualitativa ordinal. Está falsa novamente, gente. Ó, não pode ser qualitativa, né? Se vai envolver a altura, na verdade, ela vai ser uma quantitativa, né? Uma quantitativa contínua, né? Então, se envolve a altura, é uma quantitativa contínua. É uma alternativa falsa, né? Alternativa falsa. Se envolve a altura, ela é uma quantitativa contínua. Tá bom? Vamos à próxima questão. Bem, essa questão diz o seguinte: em uma escola com 5 classes do primeiro ano do ensino médio, cada uma 45, foi feita uma pesquisa para traçar o perfil do primeiro ano. Para tanto, foram selecionados 5 alunos de cada classe que responderam o questionário. A gente tem aqui a tabela, né? Aí nós tivemos as variáveis nome, sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo, hobby, número de sapato, manequim e desempenho em matemática. Tá bom? Então, aí aqui a questão diz o seguinte, ó, com base na tabela, marque o item incorreto. O item incorreto é o errado. Ele diz que a frequência absoluta do valor 38 da variável manequim é 2. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está falsa. Ela está falsa. Por que ela está falsa? Porque quando a gente fala, pessoal, em frequência absoluta, nós estamos falando em quantidade, tá bom? Nós estamos falando em quantidade. Lembre-se disso. Estamos falando em quantidade. E aí, se você contar na tabela, certo? Então, o manequim 38, na verdade, vai dar 11. 11 pessoas terão o manequim 38, tá bom? Por isso que ela está falsa.
que seria o item a ser marcado, certo? Seria o item a ser marcado, por quê? Porque ele está pedindo para você identificar o que está errado, tá certo? Prestar atenção nisso aí. Próximo item, a frequência relativa do valor ruivo na variável cor do cabelo é igual a 1,25 avos. Pessoal, vamos entender essa alternativa está verdadeira, que a gente não marca porque ela quer uma falsa. Vamos entender que frequência relativa, ela pode ser uma fração ou ela pode ser um número decimal, ou ela pode ser uma porcentagem. Então, se você for lá na tabela, que é essa tabela aqui, você contar quantos ruivos, primeiro você tem que contar quanto é o total. Então, ele vai mostrar um total de 25 alunos, né? Porque são 5 turmas, 5 alunos de cada turma. Então, se você olhar aqui na tabela para contar, você vai encontrar apenas um ruivo, certo? Você vai encontrar apenas um ruivo. Então, vai ser 1 sobre 25, que se você dividir 1 sobre 25, pode ser 0,04, que você pegar 0,04 multiplicar por 100, vai dar 4%. Então, no caso aqui está certo porque ele já colocou, né, 1,25 avos. Tá bom, gente? No item próximo, a diferença entre o aluno mais alto e o aluno mais baixo determina a amplitude total. A alternativa está verdadeiro, pessoal. Então, a gente precisa compreender, certo? Ó, a amplitude total é o valor mais alto subtraído do valor mais baixo. Então, o aluno mais alto, ele tem 175 centímetros, ou seja, 1,75 m. O aluno mais baixo, ele vai ter, se você olhar na tabela, ele vai ter 146 centímetros. Vou apagar aqui, porque eu botei 1,75, mas não é 175. Ele vai ter 146 centímetros. Então, se você fizer essa subtração aqui, então você vai obter 29 centímetros. Seria a amplitude total. Na realidade, a questão não quer a conta, ela só quer que você saiba o que é a amplitude total. Tá bom? O próximo item diz o seguinte: a primeira linha da tabela constitui as variáveis, que são qualitativas e quantitativas, verdadeiro, que é essa linha aqui. Essa primeira linha. Então, nome, sexo, idade, altura, todos eles são variáveis que podem ser qualitativas e quantitativas. Vamos para a terceira questão. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa vai observar que os altos custos de frequentes acidentes de trabalho ocorridos fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa de número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa realiza uma amostra com 100 funcionários. Vou prestar atenção aqui, ele está me dando 100 funcionários, tá certo? Norteará as ações da empresa da política. Aí vem aqui a tabela, aí ele pede a média dos números de acidentes, ele pede a média. Só isso, dos funcionários, tá certo? Ele pede a média. Então, o que você vai fazer? Olha, veja que você tem número de acidentes e você tem o número de trabalhadores, né? Então, você vai simplesmente multiplicar um pelo outro. Certo? E depois somar, tá bom? Então, você vai multiplicar
e depois somar. Vou apagar aqui, que ficou muito feio isso aqui. Então, você vai somar. Então, quando você multiplicar 0 vezes 50, vai dar 0, né? 1 vezes 17 vai dar 17. 2 vezes 15 vai dar 30. 3 vezes 10 vai dar 30. 6 vezes 4 vai dar 24. 2 vezes 5 vai dar 10. Quando nós somarmos tudo isso aqui, vai dar 111. Ele não quer nem a média, né, galera? Então, a média aritmética vai ser 111 dividido por 100, certo? Então, a média aritmética vai ser 1,11, tá bom? Tá aqui a nossa alternativa. 1,11. Bem, pessoal, essa questão aqui, ela diz o seguinte, ó. Em uma seletiva para a final de 100 metros livres natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Nós temos aí o tempo e ela pede a mediana. Então, para nós obtermos a mediana, é melhor a gente colocar os valores em ordem, certo? E para não dar muito trabalho e muita dor de cabeça, vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior, tá bom? Então, você vai fazer assim, ó, 20,5, 20,6, 20,6, 20,8, 20,9, 20,9, 20,9, 20,96. Então, mesmo que um número se repita mais de uma vez, você vai repetir ele novamente, tá certo? E aí você tem que observar, ó, você tem o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, você tem 8 valores, tá certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente, como a mediana é o que está no meio, gente, que está no meio. Se você não conseguir detectar que o que está no meio é o quarto e o quinto valor, se você não conseguir detectar isso, então você vai ter que calcular, tá certo? Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim. Você vai pegar o 8, vai dividir por 2, vai obter 4. Esse 4 não é o número, é a ordem do valor. Quarto, é o quarto valor. Aí você vai pegar esse quarto valor e vai acrescentar mais um. E vai obter 5. Esse 5 não é um número, é o quinto valor. Então, na verdade, a mediana ela vai ser a soma do quarto valor mais o quinto valor dividido por 2. Tá certo? Então, quando você você somar esses dois valores, certo? Quando você somar esses dois valores, você vai obter 41,7. Tudo bem. Então, a sua mediana vai ser 41,7 dividido por 2. Então, quando você fizer essa divisão, você vai obter 20,85. Então, sua mediana vai ser essa. Está aqui a nossa opção. E, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser permitir.